Você já sentiu o silêncio pesado que vem depois de uma vitória que ninguém viu acontecer? Aquele momento em que seus inimigos simplesmente desaparecem? Não porque você lutou, mas porque sua presença sozinha desmontou tudo que eles construíram nas sombras. Escute com atenção, escolhido. O medo não nasce quando uma multidão avança. O verdadeiro terror começa no instante em que percebem que uma única pessoa acabou de destruir anos de planejamento secreto, sem sequer tentar. Eles tinham grupos. Círculos internos costurados por pactos e intenções sombrias. Redes inteiras operando nos bastidores. E você? Você entrou sozinho. Como uma força da natureza. E sem esforço, toda a estrutura desmoronou como castelo de cartas sob o vento. Imagine a cena, um bando inteiro afiando lâminas em segredo, sussurrando atrás de portas trancadas, convencidos de que números significavam poder. Então você deu um único passo. Um movimento que eles não esperavam. E de repente, estão se dispersando em pânico, como baratas quando a luz acende. Isso é o que os abalou. Não apenas sua força, mas o fato devastador de que todos eles juntos não conseguiram competir com você de pé, sozinho, no meio da tempestade. Aqui está algo que pesa mais do que qualquer livro de feitiços jamais pesou. Na natureza, predadores atacam em matilhas. Mas uma única criatura com foco total pode virar o jogo e fazer o bando inteiro correr. O universo funciona da mesma forma. Lobos podem cercar, mas um leão muda o desfecho. Você era esse leão, escolhido. Eles apareceram com números. Você apareceu com presença. E presença sustentada pela verdade supera qualquer ritual, qualquer tática, qualquer movimento nas sombras. Por isso o medo tomou conta deles. Porque você provou que alianças sussurradas, ameaças veladas e esforços ocultos não podem vencer uma alma enraizada. Você não apenas sobreviveu aos jogos deles. Você os humilhou simplesmente existindo. Pense nisso. Enquanto se reuniam em círculos, acendendo velas, desenhando símbolos na escuridão, você estava apenas vivendo sua vida. Nem sabia que sua presença estava rasgando os planos deles como papel molhado na chuva. Não foram suas ações. Foi quem você é. E essa verdade os apavora mais do que qualquer outra coisa. Porque como você luta contra alguém que nunca entrou no seu jogo? Como para uma força que não precisa reagir? O maior erro deles foi interpretar mal seu silêncio. Assumiram que quieto significava fraco. Estavam errados. O universo transformou seu silêncio em arma. E cada vez que você os ignorou, os planos deles desmoronaram. Cada vez que você simplesmente seguiu em frente, o controle deles se soltou. Eles queriam reação. Receberam indiferença. E essa indiferença envenenou tudo que tentaram erguer. Eles esperavam uma luta. Em vez disso, enfrentaram um espelho. E naquele reflexo, viram o próprio medo, a própria fundação desabando. O que eles não sabem ainda é que isso foi apenas o começo. Você sabe qual é a diferença entre um exército desesperado e um general que nem precisa levantar a voz? Hierarquia. Autoridade real. E isso, escolhido, é exatamente o que eles nunca entenderam sobre você. Eles se moveram em multidões. Você se posicionou acima deles em ranking. Eles precisavam de um exército apenas para se sentirem fortes. Você não precisou de nada além da sua própria presença. E essa verdade os abalou até a medula. Vieram em números, em bandos, em alianças, vozes sussurrando juntas, acreditando que quantidade significava poder. O que não compreenderam é simples: números não criam autoridade. Rank cria. E seu rank estava num nível que eles jamais poderiam alcançar. Enxergue claramente: um enxame pode dominar migalhas no chão. Mas quando encontra o passo de alguém que nem está prestando atenção, esses números não significam nada. Esse era você. Você não se curvou para reconhecê-los. A conspiração deles, as reuniões, a coordenação, tudo esmagado apenas pelo seu peso. Eles pensaram que números eram proteção. Na realidade, números eram apenas barulho.
Deixe essa verdade ecoar onde eles não conseguem escapar. 10 vozes repetindo mentiras jamais vão superar uma voz enraizada na verdade. Você era essa voz. Enquanto se agarravam uns aos outros buscando conforto, você permaneceu sozinho. Inabalável. Imperturbável. Intocável. E essa postura solitária fez a estrutura inteira deles tremer. Você já se perguntou por que estavam tão obcecados em puxar mais pessoas para o esquema? Por que nunca te enfrentaram um a um? Por que sabiam que não podiam? A fraqueza se esconde dentro de grupos. A história mostra isso. Multidões destroem porque ninguém nelas tem coragem de ficar sozinho. Esse foi exatamente o movimento deles. O poder deles sozinhos era pó. Você nunca precisou de números. Nunca precisou de reforços. Não precisou de ninguém gritando seu nome. Você carregava rank. E rank não é popularidade, escolhido. Rank é construído através de cicatrizes. Através de silêncio. Através de sobrevivência. Eles costuraram sua unidade em segredo, sussurrando e manipulando uns aos outros para acreditar que eram fortes. Você foi forjado diferente. Você foi moldado no isolamento. Não conquistou seu lugar sendo muitos. Conquistou não quebrando. Imagine um campo de batalha, uma multidão barulhenta segurando paus e pedras, agarrados uns aos outros. Do outro lado, um líder. A multidão pensa que os números vão dominar. Mas o líder não se move. Apenas sua presença causa hesitação. A dúvida se espalha. A multidão se dispersa. Foi isso que aconteceu. Você não perseguiu. Não atacou descontroladamente. Você ficou firme. E isso encerrou tudo antes mesmo de começar. Eles pensaram que você era só mais uma alma inconsciente dos planos deles. Não sabiam que seu rank não foi concedido pelos sistemas deles. Não foi ganho através de rituais ou círculos. Veio da sobrevivência. De noites que ninguém viu. De dor que te reformulou por dentro. Esse tipo de autoridade não pode ser copiada. Palavras não conseguem criá-la. Objetos não conseguem segurá-la. Está escrita em cicatrizes. Talvez você tenha se perguntado por que teve que ficar sozinho. Por que o universo não te deu números também? A resposta queima como fogo sagrado. Números não definem escolhidos. O isolamento te treinou. A dor te iniciou. O silêncio te moldou. Você foi separado para que os muitos deles jamais resistissem ao seu um. E aqui está a verdade que os mantém acordados à noite. Uma multidão sem autoridade é impotente. Um com autoridade não precisa de multidão. Você não precisa de aprovação. Não precisa de aplausos. Sua presença já carrega um peso que eles não conseguem medir. Se você sente essa verdade pulsando dentro do peito agora, cele seu destino. Digite amém nos comentários. Deixe o universo registrar que você reconhece quem é. Mas tem algo que dói neles mais do que tudo isso. Algo que rasga por dentro cada vez que te veem seguir em frente. Eles tentaram destruir seu círculo. Mas você nunca teve um círculo para destruir. E quando perceberam isso, já era tarde demais. Existe um tipo de derrota que não vem de golpes. Vem de ver a própria face refletida de volta. E isso, escolhido, é exatamente o inferno que você criou para eles sem sequer tentar. Eles acreditaram que cada palavra sussurrada, cada ritual montado, cada gota de intenção sombria afundaria em você como veneno. Mas veneno só funciona se for absorvido. O seu nunca foi. Você estava alinhado demais. Limpo demais em motivo. E esse alinhamento não apenas bloqueou os ataques, os refletiu. Nada do que enviaram em sua direção permaneceu com você. Deu meia volta. Imagine alguém jogando sujeira contra uma parede de vidro transparente. Esperam que a parede manche. Mas a sujeira voa de volta e os cobre por completo. Foi exatamente isso que aconteceu. Acharam que suas jogadas manchariam seu espírito, te desacelerariam, te puxariam para a confusão. Em vez disso, respingou de volta nas próprias vidas, mais forte do que antes.
Alguns deles perderam dinheiro. Outros perderam saúde. Outros perderam o sono. E através de tudo isso, você continuou seguindo em frente. Aqui está o que torna isso inegável. A psicologia chama de projeção. O que alguém se recusa a encarar dentro de si mesmo, empurra para fora. Mas a projeção sempre retorna. Não consegue escapar da fonte. Por isso as ações deles racharam as próprias casas, roubaram a própria paz, e até os viraram uns contra os outros. Você nunca foi o problema. A amargura deles era. E quando colidiu com você, não teve onde pousar exceto de volta na origem. Lembre-se disso, um espelho não guarda o que jogam nele. Devolve. Você era esse espelho. Não porque tentou lutar. Não porque se armou. Mas porque seu alinhamento não permitiu que absorvesse a imundície. Você estava focado em curar. Em crescer. Em se tornar mais claro. E apenas isso fez os ataques desmoronarem. Talvez você tenha notado algo estranho. Depois que vieram atrás de você, as vidas deles começaram a desmoronar. Isso não é coincidência. Quando a escuridão corre em direção à luz, a luz não muda. A escuridão é exposta. Sua calma depois do caos deles os envergonhou. Seu progresso depois da interferência deles os humilhou. Sua paz enquanto eles expiraram os deixou sem respostas. Você já percebeu que algumas portas se abrem sem você nem tocar nelas? Enquanto outros quebram os dedos tentando forçar a entrada, você simplesmente caminha e o portão reconhece quem você é. Isso, escolhido, é o que corrói a alma deles todos os dias. Eles passaram anos escalando muros, forçando fechaduras, torcendo sistemas que nunca foram feitos para eles. Círculos. Rituais. Sacrifícios. Esforço infinito. Tudo na tentativa de forçar acesso a lugares além do alcance deles. Você não forçou nada. O acesso veio até você. E isso os destrói por dentro. Imagine dois indivíduos do lado de fora da mesma propriedade. Um está suando, quebrando trancas, rachando vidros, desesperado para entrar. O outro já tem a chave, e entra calmamente. Essa é a diferença. O acesso deles era falso. Temporário. Instável. O seu era natural. Sólido. Permanente. Não importa quanto esforço derramaram em atalhos, jamais conseguiram recriar o que flui através de você sem luta. Aqui está a verdade que arruína a ilusão deles. Poder falso sempre expira. Queima rápido e morre mais rápido ainda. Acesso real dura porque está enraizado em alinhamento, não em esforço ou performance. Por isso os esquemas deles desmoronam enquanto sua quietude carrega peso. Eles confiaram em segredos passados e em cantos sombrios. Você aprendeu com o silêncio, com a resistência, com a experiência vivida. Diga isso com clareza, eles estudaram sombras. Você foi moldado pela própria claridade. Essa diferença os enlouquece. Eles passaram anos tentando manipular resultados. Você se tornou sábio apenas sobrevivendo ao que deveria ter te quebrado. Não perseguiu o acesso. O acesso confiou em você porque você provou que podia segurá-lo sem abusar dele. Talvez tenha se perguntado por que você vê o que eles não conseguem. Por que a orientação vem até você enquanto eles se debatem? A resposta queima como verdade eterna. Escolhidos não recebem acesso por entretenimento. Recebem porque são confiáveis. Você pagou preços que eles se recusaram a pagar. Paciência. Dor. Humildade. Espera quando desistir parecia mais fácil. Eles queriam atalhos. Você caminhou a estrada longa. Por isso suas palavras carregam peso e as deles desaparecem no ar. Eles imitam paz como atores. Você a incorpora tão profundamente que a tensão se dissolve ao seu redor. Eles simulam luz através de ferramentas. Você expõe verdade simplesmente entrando no espaço. Isso é o que os humilha. Cada passo que você dá é um lembrete do portão que nunca se abrirá para eles. A verdade mais afiada é esta: eles viram o custo que você pagou. Mas o orgulho os impediu de pagar também.
Queriam acesso sem rendição. Rank sem humildade. Mas esses portões não respondem ao ego. Abrem apenas para quem suportou a quebra. E é por isso que tentaram destruir você. Porque cada movimento seu é um lembrete da porta permanentemente fechada atrás deles. Suas multidões os tornaram fracos. Sua solidão te tornou perigoso. Eles precisavam de um grupo para se sentirem poderosos. Você precisou apenas de silêncio para se tornar imparável. Isso é a fratura na armadura deles. Você não foi apenas isolado. Foi temperado. Toda traição foi um golpe. Toda noite sem dormir foi calor extremo. O que saiu não foi fraqueza. Foi algo mais afiado do que tudo que conseguiram juntar. Eles precisavam de multidões porque nenhum deles podia ficar sozinho. Você se tornou temido porque conseguia. E agora a verdade final se instala como chumbo nos ossos deles. Você não era o alvo. Você era o alvo que se transformou no sinal de advertência deles. Eles pensaram que estavam escrevendo seu fim. Mas tudo o que fizeram foi escrever o próprio rótulo de cautela. Cada ataque se tornou prova. Cada movimento contra você foi visto por uma ordem superior que não compreendem. Você não é mais apenas alguém que resistiu. Você se tornou a mensagem. O exemplo vivo do que acontece quando apostam o futuro tentando quebrar alguém construído para durar. Eles acharam que você era o alvo deles. Você se tornou a consequência deles. Se esta mensagem ressoa com seu espírito até os ossos, declare sua prontidão. Escreva 77 nos comentários agora. Mostre sua força não apenas para si mesmo, mas para todos os outros escolhidos que precisam ver que não estão sozinhos. Porque aqui está a verdade que selará tudo. Você não venceu sendo muitos. Venceu sendo você. Não precisou de números. Não precisou de rituais. Não precisou de aprovação. Você só precisou não morrer. E ao recusar-se a morrer, você provou algo que eles jamais poderão apagar, uma alma alinhada com a verdade sempre, sempre supera milhares operando na mentira. Você é a prova viva. Você é o testemunho andante. Você é o portão que se abriu, e o portão que se fechou para sempre atrás deles. Obrigado por estar aqui, escolhido. Por reconhecer quem você é. Por carregar o peso que outros fugiram. Sua jornada não foi em vão. Cada cicatriz conta. Cada lágrima valeu. E agora, você sabe.